Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais um semestre chegando ao seu final, à sua conclusão. Mais uma conquista para você. Que bom que chegamos até aqui. E agora eu gostaria de fazer umas considerações breves sobre esse semestre, essa disciplina, currículo e programas, né? Então, é muito importante a gente fazer essas considerações finais sobre a disciplina. Eu vou fazer um breve comentário aqui sobre o livro A Menina que Não Sabia Ler, mais ao final desse vídeo, e vou talvez relacionando um pouco, inclusive, esse livro com o nosso conteúdo, mas vou deixar com toda certeza um vídeo lá no canal falando tanto sobre a Alice no País das Maravilhas quanto sobre A Menina que Não Sabia Ler. Tudo bem? Bem, mas então vamos lá. Nós falamos durante todo esse semestre a questão do currículo. E podemos dizer que o currículo, segundo o próprio Tomás Tadeu da Silva, de 2004, ele diz assim: o currículo é lugar, espaço, território, o currículo é relação de poder, o currículo é trajetória, viagem, percurso, o currículo é autobiografia, nossa vida, currículum vitae. No currículo se forja a nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. Currículo é documento de identidade. E falando sobre currículo, a palavra vem de origem latina e significa justamente curso, percurso, um ato de correr ou de percorrer. E assim nós podemos perceber que o currículo é justamente isso. É aquilo que é ensinado para nossas crianças na escola, seja por meio das vias oficiais, o currículo oficial, que é justamente aquilo que vem da legislação, até o currículo real, que é aquilo que de fato se ensina nas escolas, na sala de aula. Passa pelo currículo oculto, que são o conjunto de valores do qual ninguém fala, mas sobre o qual todo mundo entende muito bem. De uma certa forma, o currículo é um mecanismo de controle social. Se ele é tudo aquilo que é ensinado na escola, se você ensinar coisas positivas, se você ensinar os frutos da liberdade, da autonomia, como diz Paulo Freire no seu livro Pedagogia da Autonomia, você vai criar cidadãos críticos, cidadãos libertos e com vontade de aprender mais e mais. Ao mesmo tempo, o currículo ele pode ser tão fechado a ponto das crianças, dos adolescentes serem cada vez mais opostos ao conhecimento científico de fato, serem mais opostos, por exemplo, às investigações e às práticas educativas, à liberdade, à criticidade da sua sociedade, ou seja, à falta de cidadania. É possível ensinar tanto coisas boas quanto coisas ruins na escola. Por isso, é importantíssimo falar de currículo para entendermos que escola você quer, que escola você acha que deve ser construída para um aluno que precisa exercer a sua cidadania. Certamente é uma escola baseada em valores democráticos, da liberdade dos indivíduos, fazendo com que o aluno participe de alguma maneira dos processos de ensino-aprendizagem. Isso é fundamental. Existem três primeiras correntes a respeito do currículo. A corrente tradicional, que é aquela baseada principalmente naquilo que o aluno decora e não necessariamente naquilo que o aluno aprende. A educação tradicional ou o currículo tradicional, ele foi por muito tempo utilizado e muitas vezes até hoje ainda é defendido e utilizado, né, para principalmente fazer aquilo que Paulo Freire chama de educação bancária, que é aquele tipo de educação em que o professor vai depositando no aluno aqueles conhecimentos como se fosse possível transferir conhecimentos, conteúdos, que nós sabemos que não é possível. O aluno precisa construir esses conhecimentos, construir esses conteúdos. E a educação bancária tem como finalidade sacar, vamos dizer assim, o conteúdo, sacar, fazer com que o aluno reproduza tudo aquilo que ele decorou
nas provas e testes padronizados que existem no sistema de ensino. Sabemos que essas teorias do currículo estão, principalmente essa teoria mais tradicional, não é? Ela está principalmente baseada nos conhecimentos aí científicos, vamos dizer assim, da administração científica, a partir do Taylorismo, né? Daquele princípio da racionalidade técnica para o ensino, o cientificismo, a padronização dos processos pedagógicos, visando apenas o ensino para a formação do indivíduo para o mercado de trabalho, para se inserir como mais uma engrenagem nesse mercado de trabalho crescente daquela época, que tinha como a industrialização a sua principal meta. Pensando em algumas características, podemos perceber o professor como sendo o detentor de todo o conhecimento, o aluno como sendo uma tábula rasa que deve decorar aquele conhecimento transmitido pelo professor, né? O ensino sempre de maneira automática, autoritária e inibidor da participação do aluno. Os conteúdos, no geral, eram enciclopédicos, ou seja, de maneira que o verbete e a sua descrição aparecessem e só aquilo mesmo. Não havia uma contextualização histórica ou geográfica ou qualquer outro tipo de contextualização sobre aquele conteúdo. E para essa teoria, ensinar significava justamente transferir ou passar o conhecimento. Eles se baseavam muito nessa questão do comportamentalismo, ou seja, no fato de que o aluno deveria se comportar muito exemplarmente para mostrar que realmente estava aprendendo. Uma coisa muito curiosa sobre esse ensino é que havia uma preocupação muito grande em ensinar, mas não havia uma preocupação sobre o aprendizado. Quer dizer, como a maneira como eu estou ensinando, como isso vai influenciar o aprendizado do meu aluno? Não, isso não existia. Acreditava-se que o aluno tinha uma grande capacidade, principalmente quando criança, de assimilação e decoreba mesmo daqueles conteúdos. E aqueles alunos que não tinham essa habilidade de decorar eram considerados alunos quase que deficientes, eram excluídos desse processo de ensino-aprendizagem. O ensino era tão mecânico que não se considerava minimamente a faixa etária a ser educada. Entre outras coisas, a competitividade era até valorizada por meio de rankings, por meio de disputas, campeonatos, em que sempre eram eleitos o melhor da sala, o melhor aluno, a melhor aluna. Então havia sempre essa corrida. Era realmente uma educação para o mercado, para as questões de concorrência do capitalismo propriamente dito. Para esse tipo de ensino, o ensino tradicional, a escola possuía a função de educar as crianças e, mais do que isso, a lhes mostrar a única e verdadeiro ensino, o único e verdadeiro ensino, conteúdo, tudo o que eles queriam estava baseado, por exemplo, nos livros didáticos, então havia uma grande credibilidade sobre esses livros didáticos e os valores passados de geração em geração, que deveriam ser valores morais e as únicas verdades para aqueles alunos, verdades indiscutíveis. Pensando na avaliação, deveria ser também de modo tradicional, com várias perguntas de verificação, se o aluno leu, se o aluno entendeu, se ele copiou, se ele fez e aconteceu. Porque a avaliação era feita justamente por meio da reprodução. Avaliava-se muito bem o aluno que conseguisse reproduzir integralmente os conhecimentos que ele adquiriu durante esse processo formativo. Nós temos também, por outro lado, a teoria crítica do currículo. Segundo a teoria crítica, a sociedade é dividida em classes. E por isso existe a classe dos trabalhadores, que são os proletariados, e a classe da burguesia. Essas duas classes sociais estão em luta constante, porque se por um lado os trabalhadores desejam
dar um pouco mais de qualidade para suas famílias, para si mesmos, as classes burguesas ou as classes mais abastadas têm o desejo de fazer com que a exploração dos indivíduos continue. E isso acontece por meio da educação. Por quê? É pela educação que os alunos vão aprendendo que eles devem trabalhar, que eles devem, fazendo aqueles apelos constantes, para que o aluno apenas deva trabalhar, obedecer, respeitar os seus patrões, a começar pelos professores, sem discutir, sem criticar, sem resistir. Porque, segundo eles, a educação é um instrumento de discriminação social na medida em que ela reforça a marginalização das pessoas por meio dessa cultura escolar. E a escola acaba cumprindo esse papel de reprodutora da ordem social no seu ambiente. É por isso que, em muitos aspectos, a escola treina a criança para a vida. Mas que vida que essa criança vai ter no futuro? Aquela que a escola, por fim, determina, de uma maneira direta ou indireta. Bem, a teoria crítica, ela tem como objetivo principal fazer com que a escola se comprometa em superar essa questão de classes, mas em ensinar, independente da classe social, ensinar as crianças a serem democráticas, participativas da sociedade e até éticas, por meio de discussões e diálogos constantes. Um grande exemplo dessa teoria crítica a gente já conhece, é o Paulo Freire, que vem falando justamente em oposição à pedagogia bancária e em oposição a essa decoreba constante dos conteúdos, mas a sua articulação de maneira crítica, de maneira dialógica, com estudantes, professores e comunidade também, profissionais da educação, juntamente, atrelados, na verdade, com a comunidade, para essa construção de uma comunidade aprendente. A teoria crítica sustenta a posição política que a escola e a educação em si devem ter. Não no sentido política partidária, mas política mesmo, no sentido de negociação, no sentido de compreensão dos direitos e deveres dos cidadãos, etc. Segundo a teoria crítica, sobretudo nos escritos de Paulo Freire, é possível perceber que a educação ela é encarada como um processo de emancipação do indivíduo. É quando o indivíduo consegue se tornar uma pessoa independente e aprender por si mesmo também, construindo seu conhecimento ou comprovando o senso comum. É para isso que a escola serve, para sociabilizar pessoas, para permitir que, ao conviverem em harmonia, ou mesmo para conviverem numa discussão, elas consigam conviver melhor também em sociedade. Diferente da teoria tradicional, a teoria crítica apresenta o professor como parte desse processo, e não como o detentor geral de todos os saberes. Apresenta o professor como aquele que vai dividir com o aluno, como o próprio Paulo Freire diz que quem ensina aprende ensinando e quem aprende ensina aprendendo. Então, fazendo essa relação dialógica, ou seja, essa relação por meio do diálogo, é que você vai ter um ser humano mais ético, respeitando as individualidades e as especificidades daqueles indivíduos, daquelas pessoas que estão povoando ali a escola, sobretudo nessas questões sociais, nessas questões entre pobres e ricos. É claro que se a gente pensa que a escola tem uma abordagem diferente, certamente também a avaliação terá essa abordagem muito diferente. A avaliação nessa teoria crítica é aquela em que o aluno é avaliado, em que o professor é avaliado e que, ao sair dessa avaliação, que não precisa necessariamente ser uma prova, o aluno tenha aprendido alguma coisa, uma coisa a mais, uma reflexão para a sua vida. Por isso essa relação do aluno e professor são muito importantes, porque é uma relação entre sujeitos. Isso não quer dizer que o professor deva ser um espontâneo,
uma pessoa sem compromisso que apenas pede para que os alunos aprendam aquilo que eles quiserem. Não. Na verdade, o professor é investido de uma autoridade que lhe é conferida por meio do seu ensino superior e das suas pesquisas constantes. O professor é um pesquisador, é um estudioso, ele jamais vai deixar de ser, justamente para que essa educação crítica, a teoria crítica promove essa educação crítica, mas a crítica só vem por meio do conhecimento, para compreender o contraponto. Por último, e não menos importante, nós temos a teoria pós-crítica, ou as teorias pós-críticas do currículo, que são justamente essas teorias mais atuais, que vem falando um pouquinho não apenas da diferença de classe social entre trabalhadores e burgueses, entre proletariados e burgueses, trabalhadores e classe operária e classe dominante. A teoria pós-crítica, ela trabalha com a questão dos valores pelas minorias. As teorias pós-críticas, elas podem ser consideradas teorias também pós-modernas, ou, na linguagem de Bauman, teorias da modernidade. Algumas implicações para a escola são justamente as questões de trabalhar e atender essas minorias, seja minorias de gênero, minorias de raça, minorias no sentido de deficiências, a defesa do direito de estudar e de aprender e de ensinar a essas minorias é o que pautam as teorias pós-críticas. Elas em si possuem algumas divergências, não é? Algumas são mais abertas, outras são um pouco mais fechadas, mas ambas também têm a função de agregar ainda mais uma reflexão sobre o que se ensina e para quem se ensina. Pensando então nessas três teorias estudadas, nós podemos compreender o quanto o currículo é importante para uma escola. Pensando nessas teorias do currículo, nós podemos compreender coisas ainda maiores. A primeira delas é voltada para um pensamento de que o currículo não é só aquilo que se ensina nas matérias. O currículo não é só matemática, geografia, história, português. O currículo é tudo aquilo que acontece numa escola. E cada escola deve escolher, eleger aquilo que é mais importante e que aquilo que revela de fato a sua característica para aquela comunidade, a sua adaptação, a sua característica para aquela comunidade. Bem, nós também falamos na nossa matéria durante esse ano da questão dos programas, currículo e programas, como é o nome dessa matéria. E nós pensamos então e falamos sobre esses programas, que eles fazem parte da coisa mais, do momento mais prático da nossa disciplina. O momento mais teórico ficou voltado mesmo para os significados, para as origens do currículo, as definições. Agora, o período em que nós estudamos a parte mais prática foi quando falamos de programas de ensino. Nós falamos aqui sobre alguns dos principais documentos que norteiam o fazer escolar. Dentre eles, podemos destacar o projeto político-pedagógico, que é aquele projeto tão amplo, que é um documento enorme, produzido ali por todas as camadas da escola, não é? De uma escola, e que representa os valores dessa escola. Esse documento, ele deve ser formado pelos professores, pelos pais, pelos alunos, pela comunidade, pelos funcionários da escola, no sentido de elencar ali os principais projetos, ações, eventos e acontecimentos pedagógicos para aquele conjunto aquele período em que ele fica vigente. No geral, são 4 anos. Falamos também o projeto, que pode ser tanto interdisciplinar, em que o professor se envolve com outros professores de outras disciplinas, até o projeto
da própria disciplina, em que o professor nota um problema, porque o projeto surge para a resolução de um problema específico. Ele tem início, meio e fim, já bem determinados, e ele não pode durar, por exemplo, um ano inteiro. A ideia é que o projeto seja sempre avaliado, haja sempre uma avaliação desse projeto. Nós também falamos das sequências didáticas, que são as seleções mais simples, juntamente com os planos de aula e planos de ensino. Elas são as soluções mais simples para a seleção de conteúdos do currículo, no caso dos conteúdos da Base Nacional. A ideia das sequências didáticas é que não dá para cada aula eu impor um conteúdo na cabeça do aluno e achar que isso é suficiente. Não, as sequências didáticas servem justamente para que eu consiga fracionar aquele determinado conteúdo de modo a relacioná-lo com outras fontes, como, por exemplo, filmes, desenhos, séries, o que for, para construir na cabecinha do meu aluno um conhecimento mais amplo e assim dar a ele a oportunidade de construir tudo isso e de apreender, como diz o Paulo Freire, não aprender, mas apreender aquele conhecimento por conta da sua curiosidade epistemológica. Uma coisa que eu esqueci de falar é que dentro do PPP existe algo chamado carta de intencionalidade, que é aquela carta em que o gestor dirige para a comunidade apresentando ali os seus valores, os valores que ele pretende desenvolver naquela comunidade, para aquela comunidade, por meio do seu serviço dentro da escola, elegendo currículos. Então, a carta de intencionalidade nada mais é do que um documento especial em que o diretor, em que a equipe gestora fará essa intenção, apresentará para a comunidade essa intenção para esse atendimento aos alunos, filhos daquela comunidade. Falando com relação ao livro Alice no País das Maravilhas, o que ele nos tem a ensinar? E qual é a relação dele com nossa matéria? Nós podemos entender, primeiramente, que Alice no País das Maravilhas está tratando a respeito do período de transição de uma criança da infância para a adolescência. Os períodos de transição são sempre dominados pelas dúvidas que ocupam a mente das pessoas. No caso de Alice, ela estava questionando-se com relação a alguns valores, por exemplo, com relação ao coelhinho branco carregando aquele relógio, né? Ela pensava sobre as estruturas que a nossa sociedade possui, que são todas avaliadas por meio dos horários, do cumprimento de prazos, de metas específicas. Então, Alice questiona tudo isso, até que ponto é importante ter um relógio, até que ponto é válido, por que isso é de fato relevante. Além disso, nós podemos destacar as questões de identidade de Alice como sendo parte expressiva daquilo que nós, como educadores, precisamos ficar de olho com relação aos nossos alunos. As crianças estão sempre em processos de identificação com outras pessoas para formarem a sua própria identidade. Por isso a importância da gente olhar com um olhar crítico sobre a criança e ao mesmo tempo com um olhar atento para buscar ajudá-la nessas suas crises quando elas estiverem. É claro que Alice no País das Maravilhas apresenta uma característica que é fundamental para a infância, a imaginação. E é preciso que nós entendamos que nem sempre o que a criança fala é de fato uma mentira, mas pode ser produto da sua imaginação. E por isso deve ser julgado com calma. Deve ser julgado com o olhar que a criança tem acerca da realidade em que ela vive. O livro ainda deixa como evidência que nós podemos, como professores, propor aos nossos alunos problemas para que os alunos tentem resolver. Isso é desafiador e pode gerar conhecimentos muito importantes. Por meio de projetos educacionais, podemos desafiar os nossos alunos diariamente, fazendo com que eles desenvolvam a capacidade de pesquisa e interação com os conteúdos. Agora, com relação ao livro
de John Harding, A Menina que Não Sabia Ler. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ele lá no meu canal e eu espero que vocês assistam para compreenderem um pouquinho mais. Mas com relação aos aspectos da educação que podemos relacionar com o próprio conteúdo do livro, podemos afirmar que aquelas duas crianças eram crianças abandonadas. Abandonadas no sentido intelectual. Porque, embora elas tivessem o alimento de cada dia, o abrigo e a proteção, elas não tinham o essencial, que era o afeto e também o acompanhamento. Por isso, por essa desorientação, é que elas se tornaram cada vez mais e mais unidas. E, de uma certa forma, a ausência de uma interação e um ensino sobre essas crianças foi o que fez com que a garota perdesse a noção do certo e do errado, do permitido e do não permitido, da imaginação e da realidade. Isso também acontece. Se nós fôssemos fazer uma relação, né, uma correspondência entre alguns fatores do livro e a realidade em que vivemos, muito há que se falar. Né? Podemos relacionar, por exemplo, a questão do bullying, já que o Giles, que é o garotinho protagonista daquele livro, o Giles foi realmente vítima de bullying na sua antiga escola. Né? Também podemos perceber a questão exclusão, porque além de ser vítima de bullying, o Giles também foi, de uma certa forma, excluído do convívio escolar. O que nos mostra, né, exatamente que aquela era uma escola completamente excludente. Também podemos destacar o abandono desses garotos, dessa menina e desse menino. Podemos destacar também o ensino para mulheres, porque nós sabemos que no mundo inteiro a escolarização para as mulheres foi algo muito tardio. Enquanto os homens já frequentavam, né, os garotos no caso, já frequentavam a escola durante muito tempo, as mulheres passaram a frequentar a escola muito tempo depois. Né? Isso também gerou um atraso em toda a produção científica que levasse o nome feminino. Né? Além disso, também temos a questão do atraso até para a participação da mulher como cidadã. Ela paga imposto, mas ela não poderia, por exemplo, escolher uma pessoa em quem votar. Isso mostra o quanto a sociedade ainda tem muito que aprender e mostra, assim, vamos dizer, por meio de uma leitura literária, nós podemos observar diversos problemas sociais que até hoje muitas vezes não foram superados. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena consideração final que eu faço dessa nossa disciplina. Espero que você assista com calma, que você faça uma boa prova, que dê tudo certo para você. Feliz Natal, feliz Ano Novo, foi um prazeraço trabalhar com você esse ano e tchau, aquele abraço, viu?